Olá, alunos! Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje o foco será o emprego de figuras de linguagem, né? Vocês já estudaram sobre figuras de linguagem, nós iremos rever e relembrá-las. E as figuras de linguagem são construções que transformam o significado das palavras, né? E tira delas o maior efeito para construir uma nova mensagem. Então, essas figuras fazem com que os significados que geralmente encontramos no dicionário, né, para as palavras, não seja tão restrito, de forma que cada palavra possua um sentido novo em potencial, né, que pode e deve ser compreendido e explorado. Observe, né, a seguir, um texto que circulou na internet em uma rede social. A vida não é uma história triste. Talvez você só esteja passando por um capítulo ruim. Vejam, alguns textos, né, criados por quem utiliza a internet servem para a divulgação de ideias, de pensamentos, né, em redes sociais e aplicativos de mensagem. Então, esse texto, né, o texto em questão, ele traz uma mensagem motivacional por meio de recursos diversos, né, e tem como objetivo circular pela internet. Para compô-lo, o autor Daniel Duarte, ele empregou a língua de maneira original, né, relacionando a vida a uma história escrita em capítulos. Então, ele fez o uso do que chamamos de figuras de linguagem, né? A figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras são empregadas fora do seu sentido mais comum, em que as frases são construídas de maneira não convencional. Então, boa parte dos poemas, anúncios publicitários, charges, fazem uso desses recursos, né? Então, as figuras de linguagem estão praticamente em todas as nossas comunicações. Vamos observar agora, né, o uso de uma figura de linguagem chamada de onomatopeia, né? Uma onomatopeia busca imitar sons e ruídos como de objetos quebrando, né, de uma interjeição, né, quando a gente fala, opa, caramba, sons de animais, sons da natureza, né? E o objetivo é dar expressão à construção do texto. Então, quando se fala em onomatopeia, significa usar os sons como base para dar sentido a um contexto, né? A onomatopeia está presente no cotidiano, além da escrita, né? E pode ser percebida na fala de crianças, quando eles dizem au, au, né? De alguém que diz af. Então, quando alguém está entediado, né? E faz essa expressão. Quando alguém usa ha, ou kkkk para expressar gargalhada, né? Quando está utilizando as redes sociais, né? Então, são onomatopeias. Vamos observar agora o exemplo de onomatopeia do texto O Relógio, de Vinícius de Moraes. Passa o tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa. Não atrasa, não demora. Já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite e dia. Tic-tac, tic-tac. Dia e noite e dia. Vocês observaram como o uso da figura de linguagem, ele trouxe mais riqueza para o texto, né? Ao empregar, né, a representação do som, né, na construção de sentido, a gente consegue visualizar o objeto que é o relógio. A figura de linguagem a seguir, né, trata-se da personificação ou prosopopeia, né? Vamos fazer a leitura desse texto? É um haikai, né, da poeta paranaense Helena Collodi. Pereira em flor. De grinalda branca, toda vestida de luar, a pereira sonha. Com qual figura, né, a árvore ela está sendo implicitamente comparada? A pereira ela está sendo comparada a quê? A uma noiva, né? Quando ela sugere, né, que vestida de luar remete
a vestimenta utilizada pela noiva, né? Toda de grinalda branca. E da luz da lua que banha, né, o alvo do vestido, e a noiva. Então, como a ação expressa no último verso completa essa referência dessa figura de linguagem? A ação de sonhar, né, remete ao desejo da noiva de estar com seu amado, né? Então, a poeta Helena Collodi, ela contou que, de fato, viu uma pereira florida e banhada em luar, e a deixou impressionada. Contudo, né, o poema não foi escrito no momento dessa experiência, né, mas sim bem depois. Então, considerando esse relato, né, da autora, como você imagina a composição dele? A autora, né, ela sugere, né, que aquela imagem ou experiência ficou em sua memória e que ela recuperou posteriormente, dando-lhe, por meio da linguagem e de relações inusitadas, um sentido novo, também capaz de impactar a sensibilidade do leitor. Então, nesse haikai, a poeta, ela extrai de um elemento simples, né, da paisagem, né, um efeito de encantamento. Então, isso é possível porque ela atribui à pereira a ação de sonhar e sugere sentimentos, né, humanizando-a. Então, esse recurso é a personificação, né? A personificação é a atribuição de características humanas a objetos, né, ou seres inanimados. Vamos tratar agora da figura de linguagem chamada de hipérbole, né? É aquela figura de linguagem que toda a mãe possui, né? Toda mãe, ela é hiperbólica, né? Exagera por demais. Então, nesse anúncio publicitário, né, sobre anabolizantes, diz o seguinte: os anabolizantes são hormônios artificiais. Algumas pessoas, procurando conquistar uma forma física irreal e idealizada, fazem uso indevido dessa substância, comprometendo seriamente seu organismo. Nesse anúncio publicitário, para expressar que o corpo humano tem limites, é apresentado um boneco que aparece todo destruído, como se estivesse explodido, né? Então, né, nós sabemos que algumas pessoas, né, procurando conquistar uma forma física idealizada, né, fazem uso indevido dessas substâncias, comprometendo seriamente a sua saúde. Então, nesse anúncio, para expressar que o corpo humano tem limites, é apresentado um boneco que aparece todo destruído, todo despedaçado, né, como se tivesse explodido. Então, a representação exagerada de uma ideia é chamada de hipérbole. Então, nós vemos aí, né, que a representação, né, do uso desse hormônio, ele teve uma consequência exagerada, né? Claro que isso não vai acontecer com ninguém, né? Isso serve para impactar o leitor. Então, frases como: eu estou morrendo de fome, já pedi 1000 vezes para você não se atrasar, né? São exemplos de figura de linguagem. É como nossas mães fazem, né? Eu já mandei você lavar os pratos 1000 vezes. Claro que não foi 1000 vezes, né? Mas elas tenham em ser hiperbólicas. E a antítese? Já ouviram falar da antítese? Vamos conhecer essa ilustração da desenhista cearense Natália Matos, né? Vejam o que diz. Que legal saber desenhar. Que triste os boletos acumulando. Feliz dia do desenhista. Para expressar, né, como se sente em relação ao dia do desenhista, a ilustradora ela se apoiou em um contraste, né? De um lado, ela usou a palavra legal para comemorar a sua habilidade. E, do outro lado, ela empregou triste para reclamar por não ter uma boa remuneração, por não ter reconhecimento, né? Então, a mesma oposição está presente nas figuras de meninas que desenhou, né? E ainda na oposição entre feliz, né, e o sentido expresso pelo traço feito sobre essa palavra. Então, esse tipo de construção é chamada de antítese. Olha, observem a expressão das duas menininhas, né? Uma bem felizinha, satisfeita, e a outra bem triste, né?
decepcionada. Então, nós temos aí o contraste de ideias, né? Então, a antítese é a figura de linguagem caracterizada pelo emprego de palavras ou expressões que traduzem sentidos contrários no mesmo enunciado, né? Elas precisam estar presentes no mesmo enunciado, no mesmo contexto. Vamos agora para o livro de vocês, na página 77. Desculpa, página 76, né? Lira do amor romântico ou a eterna repetição? Atirei um limão na água e fiquei vendo na margem. Os peixinhos responderam: quem tem amor tem coragem. Atirei um limão na água, mas perdi a direção. Os peixes, rindo, notaram quanto dói uma paixão. Atirei um limão na água. Ele afundou um barquinho. Não se espantaram os peixes. Faltava-me o teu carinho. Atirei um limão na água. O rio logo amargou. Os peixinhos repetiram: é dor de quem muito amou. Atirei um limão na água. O rio ficou vermelho. E cada peixinho viu meu coração no espelho. Atirei um limão na água. Antes atirasse a vida, iria viver com os peixes, a minha alma dolorida. Atirei um limão na água, foi levado na corrente. Senti que os peixes diziam: hás de amar eternamente. Atirei um limão na água e caí na água também, pois os peixes me avisaram que lá estava meu bem. Atirei um limão na água, de clara ficou escura. Até os peixes já sabem, você não ama, tortura. Atirei um limão na água, caiu certeiro, atrás. Bem me avisou um peixinho, foi passado para trás. Carlos Drummond de Andrade. Vejam bem, né? Nos versos, né, do poema, ocorre uma personificação, né, de seres da natureza. Vocês conseguiram identificar que personificação foi essa? Nós já sabemos que personificar é atribuir um aspecto, qualidades, características de pessoa humana a algo ou alguma coisa, né? Então, quem foi que recebeu essa atribuição de características humanas? Os peixes, né? Porque ele diz o tempo todo que os peixes conversam com ele. De acordo com o texto, podemos atribuir sabedoria a elementos da natureza. Confirme sua resposta com versos do próprio poema. O eu poético, ele reconhece que os peixes sabem várias coisas sobre o amor e sobre as atitudes ou os sentimentos da pessoa amada, né? Nós vamos no exemplo. Olha. Até os peixes já sabem, você não ama, tortura. Leia apenas o último verso de cada estrofe. O que podemos concluir sobre a condição do eu poético com base nesses versos? De uma forma geral, né? Os versos, eles revelam que o eu poético vivia um amor não correspondido. Agora, releia essa estrofe. Atirei um limão na água, o rio logo amargou. Os peixinhos repetiram, é dor de quem muito amou. O que você entende por o rio logo amargou? O rio ficou amargurado, triste, né? Então, nessa estrofe, o verbo amargar foi empregado no sentido de amargurar, entristecer. A amargura e a tristeza são qualidades comuns de atribuirmos ao substantivo rio? Não, né? Amargura e tristeza são faculdades próprias de seres humanos. Então, nós já vimos aí que a prosopopeia é a figura de linguagem, a figura semântica que personifica, dando características humanas a outros seres. Na estrofe que segue, né, nós notamos também um certo exagero nas palavras do eu poético. Vocês vão grifar ou sublinhar o verso em que aparece esse exagero. Vamos lá. Atirei um limão na água, foi levado na corrente. Senti que os peixes diziam: hás de amar eternamente. Qual é o exagero aí? Hás de amar eternamente, né? Nós sabemos que nós não vivemos eternamente, né? Então, esse amor também não pode durar eternamente. Então, nesse caso, foi utilizado a hipérbole, né? Que por meio do exagero procura tornar uma ideia mais expressiva. Qual pode ter sido a intenção do poeta ao usar essa hipótese? O que é que vocês acham? Ele quis expor, né, todo o amor que sentia, mostrando de forma intensa
quanto ele se dedica ao seu amor. 7. Observe a estrofe. Vamos lá? Atirei um limão na água, caiu certeiro os astrais. Bem me avisou um peixinho. Fui passado para trás. Para você, o que lembra a expressão os astrais? Remete ao quê, esses astrais? Eu lembro logo de um personagem, né? De um seriado humorístico, porque eu não vou dizer o nome, né? Isso é uma resposta pessoal de cada um. Com que objetivo o poeta pode ter usado essa expressão na estrofe? O que é que vocês acham que o poeta utilizou essa expressão? A onomatopeia é a figura de linguagem que consiste na imitação de som ou voz natural dos seres, como eu já falei anteriormente. Então, nós podemos afirmar que a expressão os astrais é uma onomatopeia. Por quê? Sim, né? Porque é uma expressão que imita o som do deslocamento do ar quando ocorre uma ação rápida, né? Agora, relê os versos a seguir, extraídos da canção Amor Maior. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. Quais expressões desses versos estão em oposição? A oposição pode ser constatada nas expressões ficar só e ficar junto. E se essas expressões, né, indicadas como resposta à questão anterior, fossem empregadas isoladamente em contexto diferente, expressariam oposição? Não, né? O contexto em que foram empregadas é que estabelece a relação de oposição, uma vez que enfatiza os sentidos das duas expressões e as coloca em situação de contraste. Para concluir, né, nós chamamos de antítese, figura de linguagem que consiste no emprego de palavras ou expressões que expressam ideias opostas, aproximando-as. Esse contraste apenas se estabelece se os termos forem empregados no mesmo contexto, ou seja, não é possível estabelecer a oposição se os termos foram empregados isoladamente, né? Então, nós podemos ver aí nos dois versos dessa canção, né? Quando ele utilizou ficar só e ficar junto, né? Qual é o sentido que ele quer dar aí, né? De confusão, né? O lírico está confuso. Bem, nossa aula chegou ao fim, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem em paz.